Muitas das coisas que acreditamos são, na verdade, grandes equívocos. A ideia de que o vidro quente escorre como um líquido ou que as rugas nos dedos após um banho longo são causadas pela absorção de água são exemplos disso. O vidro, na realidade, é um sólido amorfo que não flui, e as rugas são uma resposta evolutiva para melhorar a aderência em superfícies molhadas, uma adaptação fascinante do corpo humano. Essas verdades que tomamos como certas só nos mostram como precisamos questionar o que aprendemos diariamente. E falando nisso, será que tudo o que sabemos sobre a natureza também está correto? Apesar de muito se acreditar que os girassóis seguem o Sol de leste a oeste durante o dia, isso não é exatamente verdade. Na realidade, eles apontam para o leste, a direção de onde o Sol nasce, e não ficam girando ao longo do dia como muitos imaginam. Esse comportamento ocorre principalmente nas fases iniciais de crescimento do girassol, quando ele ainda está em desenvolvimento. Uma vez que a flor amadurece, ela se estabiliza, voltando-se permanentemente para o leste. É curioso pensar como até mesmo os detalhes mais simples da natureza, como o movimento de uma planta, podem ser mal compreendidos. Mas será que outros fenômenos naturais também são cercados de equívocos semelhantes? Existe uma crença comum de que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar, mas essa ideia está longe de ser verdadeira. Na realidade, locais altos, como o famoso Empire State Building, são atingidos repetidamente por raios. Estruturas altas e isoladas, por estarem mais expostas, acabam sendo alvos frequentes. O que muitas pessoas não consideram é que os raios são atraídos por essas áreas de maior altitude e condutividade. Então, da próxima vez que ouvir alguém afirmar que um raio não pode cair no mesmo lugar duas vezes, você já sabe que isso não passa de um mito. Será que há outros perigos naturais que subestimamos por acreditar em noções incorretas? Existe o mito de que avestruzes enterram suas cabeças na areia quando estão com medo, mas isso está longe da verdade. Quando ameaçadas, essas aves gigantes têm uma reação bem diferente. Elas se jogam no chão e fingem estar mortas, uma tática de defesa que as faz parecer inofensivas aos predadores. A ideia de que elas escondem a cabeça no solo provavelmente surgiu da observação de avestruzes abaixando-se para cuidar de seus ovos, mas nunca por medo. Esse comportamento nos faz pensar em como tantas outras crenças populares, baseadas em observações incompletas, acabam sendo mal interpretadas. Será que outras espécies animais também guardam surpresas inesperadas? Um dos mitos mais antigos é o de que tocar em sapos pode causar verrugas, mas isso é pura desinformação. As verrugas são causadas por um vírus humano, o papilomavírus, e não têm qualquer relação com sapos ou rãs. Essas criaturas podem até ter uma aparência rugosa e úmida, mas elas não têm a capacidade de transmitir esse tipo de infecção. Esse mito provavelmente surgiu do desconforto visual que algumas pessoas têm ao lidar com esses animais, mas a verdade é que o perigo real das verrugas vem do contato com alguém infectado, não de um anfíbio. Será que outros mitos sobre animais e saúde têm uma origem igualmente equivocada? Existe uma crença bastante comum de que mosquitos, ou pernilongos, vivem apenas por um dia, o que faz muitas pessoas subestimarem sua resistência. Na realidade, esses pequenos insetos podem viver de 1 a 2 meses, dependendo das condições ambientais e da sua alimentação. Durante esse tempo, eles se reproduzem, se alimentam de sangue e continuam a ser um incômodo para as pessoas. Esse ciclo de vida mais longo torna sua presença muito mais persistente do que muitos imaginam. Ao perceber a longevidade dos mosquitos, a questão é: será que outras criaturas minúsculas que ignoramos também têm um impacto maior do que pensamos? As rugas que aparecem nos dedos durante um banho longo não são causadas pela absorção de água, como muitos acreditam. Na verdade, essa mudança temporária na pele é uma resposta evolutiva do corpo para melhorar a aderência em ambientes úmidos. Isso significa que, quando seus dedos enrugam, seu corpo está se adaptando para que você tenha mais firmeza ao segurar objetos molhados, uma adaptação muito útil para nossos ancestrais. Pensar em como pequenos detalhes do corpo funcionam de forma tão estratégica nos leva a perguntar: será que outros aspectos do nosso corpo também possuem funções ocultas que nem sempre entendemos? Você sabia que essas mentiras que acreditamos podem estar moldando a forma como você vive e pensa todos os dias?
Agora que você descobriu a verdade por trás de cada um desses mitos, é hora de aplicar esse conhecimento em sua vida. Pergunte a si mesmo: quantas outras verdades que você aceitou sem questionar estão influenciando suas decisões? Será que é hora de repensar outras áreas da sua vida também? Deixe esse vídeo ser o primeiro passo para um novo jeito de encarar o mundo, mais informado e menos limitado por crenças ultrapassadas. E se você gostou de aprender algo novo hoje, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar explorando e desvendando a verdade sobre tantos outros assuntos fascinantes.